Professor, esta eleição, considerando a disputa regional, tem aí uma situação inusitada. A estabilidade da posição entre os candidatos, ou seja, a liderança de Marconi Perillo, que num dado momento mantém a mesma regularidade, o segundo lugar de Iris Rezende também. Como o senhor analisa essa situação? Parece-me que esse quadro, Altair, ele foi colocado desde antes das convenções, quando as candidaturas não estavam oficializadas, mas os institutos já projetavam as tendências da disputa. Assim que deu o final do mês de junho, as convenções e as candidaturas foram às ruas, as pesquisas já mostraram isso, né? Marconi, depois Iris, e deixando uma expectativa aqui nas eleições goianas, se os prenúncios de uma alternativa, seja com Gomide ou então com Vanderlan, ia dar liga, né? Não deu liga. O que aconteceu foi que Marconi consolidou uma posição de liderança, sempre com uma folga que lhe dava uma tranquilidade estratégica na disputa eleitoral. Esse é o dado das eleições em Goiás. Há um outro fator também, e que chama a atenção, pelo fato de que a grande alteração na disputa nacional não provocou qualquer modificação na tendência regional. Isso implica, do ponto de vista da análise, né, que o âmbito regional nos estados, ele desfruta de uma certa autonomia na cabeça do eleitor. O eleitorado brasileiro, e em Goiás também, ele separa com alguma nitidez, alguma clareza, né, os referenciais de escolha entre a disputa para presidente e a disputa para governador. Como o senhor analisa o fato é que Marconi Perillo teve um grande desgaste em 2012, praticamente não pôde participar do processo eleitoral e agora entra nessa disputa com a situação de liderança, ou seja, podemos dizer que é um caso de superação rápida, né, de uma imagem negativa. Como o senhor analisa? Bom, isso na política já aconteceu outras vezes, né? E a regularidade que se tira aí, os estudiosos tiram, é que sempre há os fatores de construção, aqueles positivos para o Marconi, e que podem ser localizados aí num único fator. Você disse uma palavra, né, que é a superação. Então Marconi adotou uma estratégia de investir tudo no êxito da sua administração, porque quando chegasse a campanha, ele tivesse um arsenal, né, de argumentação, de fatos, de fotos, de evidências que pudessem justificar o seu pleito pela reeleição. Esse foi o grande fator, e ele fez isso num período em que o desgaste dele realmente era enorme. Eu localizo esse desgaste em dois grandes fatores. Um deles foi a crise que ele teve com o funcionalismo público em geral, particularmente na área de educação. E, em segundo lugar, os efeitos do noticiário, né, que o vinculavam aos negócios escusos aí, que foram levantados pela Operação Monte Carlo. Agora, do outro lado também, há aqueles fatores que são os fatores do outro lado, aqueles que os adversários ajudam o próprio candidato. E aqui em Goiás nós tivemos essa evidência. Um deles foi no modo como a oposição resolveu as suas pendengas internas. Então, arrastou-se por muito tempo a disputa dentro do PMDB, entre Iris Rezende e o pretenso candidato Júnior Friboi. Isso desgastou muito, com uma conclusão que foi favorável ao Marconi, que foi praticamente a imposição da candidatura de Iris Rezende. E, em segundo lugar, a relação também dessa candidatura do PMDB com o PT, quer dizer, o principal bloco oposicionista, ele entrou na eleição fragmentado e sem alguma perspectiva de mensagem eleitoral convincente. Bom, esse foi um fator. O segundo fator é que a área histórica que era refratária a votar em Marconi Perillo, ela ficou órfã de liderança política. Essa área é a região metropolitana de Goiânia. O desgaste do prefeito de Goiânia, né? As suas trapalhadas do ponto de vista da condução política e dos seus projetos para a organização da vida urbana de Goiânia e da sua relação com os demais municípios, isso contribuiu para estancar os efeitos do desgaste de Marconi Perillo.
No caso, o senhor citou a oposição, nós tivemos a se confirmar aí a tendência das pesquisas. O fato é que a desunião da oposição pode ter sido um dos fatores que mais ajudaram o Marconi Perillo? Um dos fatos, sem dúvida alguma, se esse negócio não é possível contabilizar, mas eu acho que aproxima-se de 50% da contribuição que Marconi recebeu veio da própria oposição. Mais uns 30% desse outro lado da oposição, que seria uma possível gestão exitosa em Goiânia, por parte dos opositores de Marconi, né? E o outro restante, 15%, 20%, o esforço de Marconi também é digno de nota.